Olá, seja muito bem-vindas ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui eu ensino massoterapeutas a arte de deixar o cliente 100% satisfeito logo no primeiro atendimento. O meu nome é Alessandra Marcelino, eu sou criadora do método da massoterapia podal e hoje a nossa conversa vai ser como fazer para que o seu cliente perceba o resultado do seu tratamento. Vamos lá? Primeiramente, a gente tem que ver e melhorar o nosso conhecimento sobre o que é a massoterapia podal. A massoterapia podal, ela é formada por um conjunto de técnicas comprovadas cientificamente, que permite você conduzir, avaliar e atender o seu cliente de uma forma inovadora e eficaz. Esse é o método da massoterapia podal. E dessa forma, fica possível você melhorar o quadro de dor do cliente, deixando ele 100% satisfeito logo no primeiro atendimento. Porque o método da massoterapia podal é como uma caixa de ferramentas, onde existem técnicas adequadas para tratar vários tipos de dor e de desconforto que o seu cliente tiver. Sabe como fazer para que o cliente perceba o resultado do seu cliente, do seu tratamento? Sabe como fazer para que o cliente perceba o resultado do seu tratamento? Então, as pessoas, elas sabem que algo funciona quando percebem o resultado. E isso ocorre muito frequentemente. Elas só conseguem, as pessoas só sabem que algo funciona quando percebem o resultado do tratamento massoterapêutico, certo? Mas se você não trouxer essa consciência para o cliente, talvez ele não perceba. E isso coloca em jogo a eficácia do seu tratamento. Por exemplo, se você tem algum problema, você busca algo que resolva. Mas se você não vê resultados, logo entende que não está funcionando. O mesmo acontece para com os nossos clientes. Se eles não conseguem perceber isso, logo a gente vai levando o nosso tratamento muito, muito distante do que seria o eficaz para ele. Nós, como profissionais, nós conseguimos ver as melhoras em nossos clientes. Isso é muito óbvio, mas muitas vezes eles não percebem. E é aí que mora o perigo. Se o cliente não percebe as melhoras dele, logo ele não tem razões para continuar o tratamento, não é? E como que eu posso resolver isso? Eu estimulo o cliente a perceber pequenas melhorias semanais. E é para isso que eu não pergunto mais como foi a sua semana. Afinal, essa é uma pergunta que faz com que o cliente comece a relatar como é que é o dia a dia dele, queixar-se de assuntos e de acontecimentos que não têm a ver com aquela dor específica, e sim com as frustrações dele. Mas você pode fazer com que a sua pergunta seja direcionada. Comece os seus atendimentos massoterapêuticos perguntando desde o nosso último encontro, o que você percebeu que mudou para melhor? Sabe quando a gente faz com que a pergunta ela seja um pouco mais avaliada pelo cliente? Então, dessa forma, eu trago a consciência da pessoa para aquilo que é mais importante naquele momento, que é o tratamento dele.
E é com isso que eu faço a arte de deixar o cliente 100% satisfeito com o meu tratamento logo no primeiro atendimento, porque eu acolho ele, eu trago memórias para ver em que ponto do tratamento ele está melhorando, porque senão ele vai vir com outras e outras queixas, mas a queixa real do que ele veio me procurar, aquilo já está solucionado, só que ele não lembra disso. É normal a gente passar por isso também. E isso vai de encontro ao nível de dor também. Se quando ele começou com você, ele tinha uma dor 10 na escala de dor, que essa é uma escala interessante para você também aplicar, é uma escala simples, fácil, rápida. Se o cliente chega com uma dor 10, que é uma dor insuportável, e agora ele refere uma dor 8, é claro que ele melhorou. É claro, ele melhorou sim. E vale lembrar que ele está em um tratamento massoterapêutico. Essa escala de dor, você pode aplicar nele quando ele chega e quando ele sai. E agora, como é que o senhor está se sentindo? O senhor chegou com essa dor, agora o senhor trazer essa consciência para ele. Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter muito mais satisfação nos resultados com os clientes. Por exemplo, eu atendia a dona Maria. Ela veio com uma dor e quando ela foi para casa, ela já começou a fazer as coisas, trabalhar, fazer tudo o que ela queria fazer naquele momento. A dor tinha melhorado. Mas no dia seguinte, quando eu perguntei para ela como é que estava a dor, ela falou, mas sabe, eu melhorei um pouquinho. Mas ela já tinha feito várias coisas. Ela tinha melhorado sim, e bastante da dor dela. Só que eu não tinha aplicado a escala de dor no começo e no final do atendimento. Isso traz uma consciência diferenciada. E assim, quando a pessoa for novamente para casa fazer todas as atividades de vida diária dela, ela vai fazer com que a rotina dela seja repetitiva e entre no quadro de dor de novo, só que não é mais aquela dor da qual ela veio me procurar. Então, é importante a gente trazer essa consciência para o cliente, até para a gente poder orientar eles. Olha, esse movimento está fazendo com que aconteça isso, 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 porque muitas vezes o cliente, a pessoa, o paciente, ele faz o movimento e ele não percebe que está fazendo mal para ele. Então, a gente tem que trazer isso para valorizar o nosso tratamento. E é claro que eu abro para os meus clientes falarem sobre os desafios enfrentados ao longo da semana. Isso é muito bom. Eu dou sugestões, mas sem interferir muito. É uma escuta consciente. Porém, eu evito, olha só, eu evito colocar esses desafios como um centro, como o centro do atendimento mesmo. Não é o fator principal, os problemas que ele está trazendo, não é nesse momento. E com isso, eu reforço que eu estou ali para fazer o atendimento e o tratamento para ele, mas eu também estou para ouvir. Eu não deixo de ouvir. E você vai ver o quanto a escuta funcional, que eu chamo de escuta funcional, vai melhorar a capacidade do cliente falar as coisas para você, mas também a capacidade de você abranger muito mais pessoas, atendendo melhor, mais pessoas com melhor qualidade, sabendo que aquele atendimento que você está realizando ali também pode se estender para a casa do cliente, né? Então, ouvir, sim, com uma escuta funcional. E com isso, eu mudo a forma com que o cliente repara as evoluções dele. Eu mudo isso.
porque às vezes ele não está percebendo do que está acontecendo. Eu faço uma mudança, eu chamo ele para o presente. E como resultado desse movimento, e eu notei que o nível de satisfação dos meus clientes aumentou muito mais. E eu reforço que fidelizar é um ato de tornar os nossos clientes fiéis ao nosso serviço, fazendo com que possamos ajudar muito mais pessoas, fazendo com que a gente fidelize com o método da massoterapia podal e você passa a faturar mais nesse processo. E olha que interessante, quando a gente está com o nosso cliente, nós temos que ter a escuta, ouvir mais e falar menos. Isso é importante, sabe por quê? É uma escuta funcional. É aquela escuta que você presta atenção no que está sendo dito, pois você pode aproveitar aquele comentário da paciente, da cliente, para mostrar que os seus serviços podem melhorar muito mais a situação dela. Por exemplo, a pessoa te procurou por um motivo que ela não consegue dormir porque o marido dela range os dentes e tem dor na cervical. Quando você ouve isso, você pode estender essa escuta, você pode fazer com que esse comentário melhore o contexto familiar dela também. Como? Esse momento que você pode falar do teu trabalho, da massoterapia podal, ajuda muito a aliviar as dores do cliente também. Você reforça o tratamento dela, porque se você fala que você tem um método como a massoterapia podal, que alivia dores do músculo, do trapézio, que as manobras específicas no pescoço vão melhorar toda a condição de oxigenação da cabeça, melhorando o ranger dos dentes dele, melhorando o desconforto, melhorando a qualidade de vida dele. Aí você acaba atendendo famílias, porque se você soluciona o problema de uma pessoa, essa pessoa vai para casa e fala de você, e vai para o seu trabalho, fala de você, faz com que você seja uma pessoa importante nesse meio que está acontecendo. Então, ter a escuta funcional ajuda você a atender muito mais pessoas, ajuda você a ajudar muito mais pessoas. Com isso, você melhora o seu status perante a sociedade, ajudando muito mais pessoas. Tudo isso livre de dores nas mãos. Tudo isso você faz livre de dores nas mãos, porque você trabalha com um método que tem como ferramenta principal os pés, né? E se você trabalha livre de dores durante a sua jornada de trabalho, o resultado é logo no primeiro atendimento. Porque você consegue doar mais dos seus conhecimentos naquele momento, naquele paciente, porque você não está cansada. É isso que eu acho fascinante no método da massoterapia podal. Você utiliza os pés como sua principal ferramenta de trabalho, com isso você atende muito mais pessoas, traz 100% da satisfação delas, porque você vai utilizando o peso do seu corpo, vai fazer manobras que só com as mãos você não conseguiria fazer. Porque você utiliza o peso do corpo e a habilidade de deixar os pés, que o pé é maleável, você consegue trazer de uma forma ele que ele consegue atingir áreas, por exemplo, o subescapular, onde a mão quase não vai. Os romboides, que são músculos profundos,
Os pés você desliza com bastante naturalidade. Então, quando você faz esse tratamento, você consegue aumentar a sua cartela de clientes, né? A mão a gente vai deixar para fazer uma boa avaliação, e a gente vai falar sobre isso porque a avaliar é uma arte. A mão serve para uma boa avaliação, serve para fazer trações, torções. A mão ela é delicada e ela serve para muitas coisas, e ela serve para fazer com que toda a parte do pescoço seja trabalhada com as mãos. É uma parte nobre, é uma parte que você pode deixar reservada para a mão. Mas músculos grandes, você pode utilizar os pés com bastante, mas bastante tranquilidade, bastante segurança, que você vai melhorar o seu cliente. Deixar ele 100% satisfeito, porque você vai utilizar manobras diferenciadas. Lembra que o método da massoterapia podal, ela é uma caixa de ferramentas. E com isso, você vai pegando ferramentas à medida que você vai precisando dela ao longo do teu atendimento. Isso eu acho legal. E com isso, você cria também uma empatia com o teu cliente, porque você vai prestar atenção naquela escuta funcional e vai ver que o marido dela está precisando da tua ajuda. E se você ajudar ele, você vai otimizar o tratamento que você fez nela. É você trabalhar com famílias também. Quando você começa a fidelizar e a trabalhar com famílias, você melhora muito o circuito que você transita, né? A empatia, ela ela é como se você se colocasse no lugar de uma outra pessoa. É perceber o momento delicado que a outra pessoa está passando, mas sem interferir muito, mas interage aos pouquinhos. Isso é empatia, é se colocar no lugar do outro. Se você faz isso com a cliente que reclamou de um problema assim tão comum, que é ranger os dentes e ter dor na cervical, e para uma pessoa não dormir direito, também não faz com que ela também não durma direito, ela sai do seu atendimento, ela vai para casa e fala para os seus familiares da sua importância, fala para os seus amigos da sua importância. Assim, quem tiver com dor, ela vai lá e fala sobre você. Isso é fidelizar, isso é te prestigiar. Com isso você aumenta o seu faturamento, com isso você aumenta a tua autoridade. Porque é só dessa forma que você consegue extrair o melhor do seu tratamento. Lembre-se que quando eu tenho empatia, a gente consegue avaliar e tratar melhor o nosso cliente. E com isso você aumenta a sua autoridade, fideliza. O resultado é logo no primeiro atendimento, fazendo com que aquele momento seja uma experiência única para o seu cliente. É isso que eu gosto de trazer, porque quando você faz com que o teu atendimento seja uma experiência única, e não importa de que forma você vai fazer ele, mas é uma experiência única, porque você vai pegar as melhores ferramentas e vai fazer com que aquela pessoa melhore logo no primeiro atendimento. Isso é bacana no método da massoterapia podal. Isso faz com que todo o seu movimento, ele melhore. Outra coisa que é bem legal, que a gente pode fazer também para perceber o quanto o nosso tratamento, ele faz toda a diferença, é quando você vai buscando o que o paciente está fazendo no dia a dia dele. É fazer a avaliação.
a avaliação palpatória. Porque com a avaliação palpatória, você consegue saber de onde está vindo aquela dor. Porque às vezes o cliente chega com uma dor, ele fala, tá doendo aqui. Mas onde está a dor, a gente sabe onde está. Mas de onde que ela está vindo? Isso é um fato muito importante para a gente, porque quando a gente sabe de onde que a dor está vindo, a gente consegue tratar a dor. Porque a gente vai palpando. Essa é a melhor forma de fazer uma boa avaliação, palpar o tecido. Palpar significa extrair o melhor da pegada. Você vai sentir o tecido, como é que tá. Tem trigger points, os pontos de tensão, tem a parte dos nódulos hipersensíveis. Então, a gente avaliando, você vai dando uma direção no teu tratamento. É dessa forma que a gente consegue melhorar muito mais o quadro de dor do nosso cliente. Avaliar. Avaliar é a palavra-chave do nosso atendimento. Quando a gente traz essa consciência de como que o cliente chegou, trazer como nós estávamos falando, trazer a consciência do cliente para o resultado que você está tendo, para o resultado do teu tratamento, isso é uma forma de trazer trazer a consciência também, porque quando você avalia, você vai estar informando o cliente que você vai estar prestando atenção no movimento que ele está fazendo. Eu sempre falo que quando a gente recebe um cliente, a gente tem que saber qual que é a profissão dele, qual que é, ele fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, qual é o ofício dele? Porque isso fala muito sobre a capacidade dele estar com aquela dor. Isso é importante para a gente saber também. Pessoal, muito obrigada por estarmos juntos. Eu espero realmente que essa conversa possa motivar você a, a experienciar um tratamento com a massoterapia podal. E isso é justamente para melhorar o que já era bom. A massoterapia podal veio para melhorar o que já era bom. A massagem é transformar vidas, com gentileza, que é a linguagem do nosso coração.